Boa noite, turma, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos iniciar então os nossos estudos desse semestre. Esse semestre nós iremos falar sobre hormônios. Hoje, então, eu vou dar para vocês a introdução, né? Quem são esses hormônios, aonde eles são encontrados, né? Como é que eles são produzidos. E isso a gente vai discutir, tá? No decorrer do semestre, cada um desses hormônios. Então, é muito importante que desde já você já se prepare, porque, né, o semestre inteiro aí vai ser hormônios, então não deixe nada passar para trás, ok? Então, o que são hormônios? Os hormônios são substâncias químicas, tá? Que são produzidas no nosso organismo para atuarem, tá? Em diversas células que vão estar aí, né, por todo o nosso corpo. Ah, professora, então esses hormônios vão estar atuando em todas as células? Não. Eles vão estar atuando em várias células, tá? Em diversas partes do nosso organismo. Porém, cada região ali vai ter a sua célula-alvo. O que é uma célula-alvo? Ela vai ser ali um receptor hormonal. Ela vai ser uma proteína capaz de se ligar a esse hormônio, né, que está vindo ali, em específico. Então, nós temos uma célula-alvo para cada tipo de hormônio e somente aquele hormônio vai conseguir se ligar. Outro tipo de hormônio não consegue se ligar a essa célula-alvo. Ou seja, essas células-alvo, tá? Ao receber esse hormônio, elas vão ser estimuladas a produzir ou inibidas da sua produção. Então, cada hormônio, tá? Nós vamos ver que existem hormônios que vão estimular a produção de novos hormônios e outros hormônios que vão inibir, tá? Então, tipo, chega, já tenho esse hormônio aqui, não preciso mais de produção, então vai ter um hormônio específico para inibir. Lógico que não é todo o setor ali do nosso organismo que vai ter um para estimular e outro para inibir. Isso, com o decorrer das aulas, vocês vão entender. Mas alguns precisam sim ter esse hormônio inibidor para falar, chega, não precisa mais desse hormônio. Então, essas células só vão trabalhar de acordo com o que elas vão receber, ok? É muito importante também a gente destacar que esses hormônios, eles precisam ter um nível correto na nossa corrente sanguínea. Se a gente tiver excesso desse hormônio, né, a gente vai ter alguns distúrbios ocasionando nesse indivíduo. Se a gente tiver falta, né, esse organismo não vai conseguir trabalhar, né, da sua forma correta. Então, esses hormônios precisam ser secretados, tá, em nível correto, para que os nossos organismos, nossas células-alvos possam estar produzindo, estar se desenvolvendo, nosso metabolismo está funcionando da forma correta. Nós vamos ter também hormônios que se comunicam com receptores no citoplasma, como, por exemplo, os hormônios esteroides. No nosso organismo também, nós vamos perceber que vai existir hormônios que estimulam a produção de outro hormônio e esse hormônio estimula a produção de outro hormônio para assim, então, a gente ter o funcionamento daquele órgão específico, daquela funcionalidade em específica. Então, um hormônio, tá, em cascata, vai sendo produzido para que outro seja produzido e assim, consequentemente. Nesses casos, tá, nós podemos citar aqui. Nós temos os hormônios tireoidiotrópicos, que vão estar atuando na nossa tireoide, adrenocorticotróficos, que vão atuar nas nossas glândulas suprarrenais, e os gonadotróficos, que vão atuar nos testículos e ovários, ok? Então, esses hormônios, eles vêm, né, de uma produção lá no nosso cérebro, que a gente vai aprender qual que, né, os organismos ali, as glândulas responsáveis pela produção. Com o decorrer das nossas aulas, a gente vai aprendendo cada uma delas. Mas, por enquanto, eu quero que vocês entendam a importância desses hormônios no nosso organismo, tá? Então, sem, por exemplo, o hormônio da tireoide, o meu metabolismo vai ficar, ou, né, se eu não tenho a produção, vai ficar muito lento, ou se eu tenho uma alta produção, vai ficar muito acelerado. Baixa produção, nós vamos ter lá casos de hipotireoidismo, né? De muita produção, nós vamos ter o caso de hipertireoidismo. Então, todos os hormônios precisam estar em equilíbrio e a gente vai ver que um hormônio acaba influenciando o outro. Então, por exemplo, um hormônio lá na tireoide pode estar, né, afetando um outro hormônio em outra parte do nosso organismo. Então, tudo tem relação, tá, com essa
com o nosso corpo todo em si. Então, nós vamos estudar nesse semestre alguns principais hormônios. Nós vamos ter os hormônios hipotalâmicos, que é aquela glândula que eu falei que fica lá no nosso cérebro. O hipotálamo, ele é o responsável pela base central de todos os hormônios que são produzidos no nosso organismo. Então, nós vamos ter o hipotálamo produzindo os hormônios estimuladores e inibidores da hipófise. E a hipófise é uma outra glândula que fica abaixo, né, conectada ao hipotálamo, mas abaixo do hipotálamo. E ali nessa glândula a gente vai ter a secreção de diversos hormônios que vão estar atuando no nosso organismo. Então, que vão para a nossa corrente sanguínea e, por exemplo, vão chegar lá na minha tireoide, vão chegar na minha glândula suprarrenal, vão chegar nos meus ovários, no meu testículo. Então, esses hormônios, tá, são fundamentais, são basicamente a base ali dos nossos hormônios. Na hipófise, então, como eu falei, a gente vai ter ali um dos principais ali que a gente pode citar, os hormônios adrenocorticotróficos, tireoidiotróficos, prolactina, folículo estimulante, luteinizante, somatotropina. Nós vamos ter, então, como eu disse, a tireoide, que nós vamos ter ali a produção da tiroxina, triodotironina, calcitonina. Nós vamos ter o pâncreas produzindo a insulina e o glucagon. Nós vamos ter a glândula suprarrenal produzindo os glicocorticoides, mineralocorticoides e, consequentemente, também a adrenalina e noradrenalina. Nós vamos ter as nossas glândulas, no caso dos homens, no testículo nós vamos ter os andrógenos e nos ovários nós vamos ter a produção de estrógenos e progesterona. Então, esses são basicamente os hormônios que nós veremos esse semestre. Nós estudaremos cada um deles em específico. Nós vamos descobrir, desvendar quais são as funções de cada organismo em cada parte do nosso corpo, o que eles fazem, né? Como que vai ser feito o exame para detectar os níveis desse hormônio em específico, quais são as medidas que esse paciente vai ter que tomar antes dessa coleta, desse exame, qual é a coleta, como realizar, qual é o procedimento de transporte, de armazenamento, de todos os cuidados que a gente tem que ter com essa coleta, com esse material, né, coletado. Então, é um semestre muito importante ali para a gente, são basicamente ali exames que são bastante pedidos, né, em laboratório, exames hormonais. Então, a gente precisa, né, ter muito cuidado agora ao a gente estudar esse semestre, para a gente não ficar com nenhuma dúvida, o que são hormônios, quais tipos de hormônios, né, em cada um deles a gente precisa ter uma clareza total. Então, se você ficou com alguma dúvida nessa aula, e nas demais também, se você ficar com alguma dúvida, não deixa de esclarecer isso, tá? Para que no momento em que você for levar isso na prática lá no teu laboratório, daqui uns tempos, né? Você não ter dúvida nesse procedimento, você não ter erros para passar isso para o teu paciente. Então, é muito importante a gente saber a função desses hormônios, como que eles são, para então a gente saber como tratar isso dentro de um laboratório, como proceder isso, né, ali no momento de uma coleta, né, de um cuidado com esse material. Então, pessoal, essa foi nossa aulinha de hoje. Se você ficou com alguma dúvida, né, mais uma vez vou dizer aí, não deixe de perguntar aqui nos comentários. Nós estaremos entrando agora na nossa segunda aula ao vivo ali pelo Meet. Então, né, não deixe de comparecer. Se você não consegue, por algum motivo, ter acesso, comunique a mim, comunique a coordenação, né, que isso está valendo presença para vocês. Então, não deixe ali de ganhar falta por falta de comunicação, ok? Então é isso, pessoal. Tenham um bom restante de noite para vocês. Nos vemos em breve.